Campcast. Histórias, pensamentos e caminhos do marketing político brasileiro. Sejam bem-vindos ao Campcast, o podcast dos profissionais de marketing político. Olá, sou Bruno Hoffman, presidente do Camp. Estamos aqui com nada mais nada menos que Mário Rosa. Se você não conhece quem é o Camp ou nem quem é o Mário Rosa, eu aconselho você parar esse vídeo agora, liga para o seu chefe, liga para um amigo seu do mercado da comunicação, de gerenciamento de crise, porque nós temos nada mais nada menos que uma lenda aqui comigo me ajudando nesse podcast hoje. E mais ainda, quem é que está sentado no centro dessa mesa conosco hoje, Mário? Bom, vocês já viram que o Bruno, antes de tudo, é meu amigo e generoso. Nós estamos hoje aqui sentados com um grande profissional do marketing político, que é o Muriel Paiva. E, para a gente não falar dele, é melhor ele falar dele. Daí o seu Wikipedia. Primeiro, honrado demais, né? Quanta honra de estar aqui entre dois gigantes aí que eu respeito muito. Feliz de estar aqui. Eu podia começar dizendo que queria ser só estagiário do Mário também. um aprendiz aí, também sou um grande fã, um admirador. Muriel, nascido aqui em Brasília, publicitário, meio que por acaso, né? E apaixonado por política desde cedo, até pelo ar de Brasília que traz para a gente, trabalhando em campanhas aí ao longo dos últimos, 20 e tantos anos, 30 anos desde a primeira campanha, mas no exercício da profissão, quase 25 anos, né? E publicitário sempre especializado na área de marketing digital, né? Que sempre foi a minha entrega principal para o mercado. Mas o melhor job da minha vida é pai de duas meninas maravilhosas, que me enchem de orgulho, e doido aí para bater esse papo com vocês. Maravilha. Muriel, a gente se conhece já há bastante tempo também, mas a gente sabe que o seu sonho mesmo era ser jogador de futebol. Sim, O que aconteceu aí? Como jogador de futebol, eu sou o melhor publicitário, né? O melhor profissional de marketing político. Mas é verdade, eu queria, desde garoto, como muitos garotos aí, tinha um sonho de jogar bola, jogava bola, só pensava nisso, era inclusive péssimo na escola, não dava muita atenção a despeito aí da importância disso, mas jogando bola, joguei quase que profissionalmente, e ao mesmo tempo que trabalhava, né, em várias coisas, depois tudo fez sentido, né, trabalhando com bico, padaria, fui cobrador de lotação, vendedor de loja, tal, e emprego sério foi a primeira vez que eu tive uma carteira assinada, fui parar num partido político. Já gostava de política, virou um parquinho de diversões, né, porque foi muito bacana. Então conta pra gente como é que foi esse seu início aí no PSDB, acho que pode falar o nome do partido. Foi. Eu recebi eu já conhecia, né, assim, tinha uma vivência aqui de conhecer Brasília, congresso, parentes, familiares, trabalhando, amigos e tudo mais, tava sempre ali meio conhecia um pouco do ambiente, né? Então, surgiu uma vaga de auxiliar administrativo, na verdade, um nome bonito para office boy, no PSDB, e eu abracei, peguei aquele trabalho, foi muito bacana, e no ano anterior da primeira campanha de 94, né? Foi realmente uma grande oportunidade para mim, uma sorte gigante cair ali, né? Com parte do PSDB ainda pequeno, né? Então era pouca gente para fazer muita coisa, né? Era um faz-tudo no PSDB. E fui parar na primeira campanha ali, eleitoral do ano seguinte. E daí é outra história. Isso foi em 94, né? 93 eu entrei lá, 94 foi a primeira campanha. E por acaso tem até uma curiosidade, na virada de 94 apareceu uma chance para ir para fora para jogar bola no Corinthians, fazer teste no Corinthians. Caramba, aí ficou aquela dúvida, já estava com emprego, já tinha até desistido do futebol, mas o meu caminho estava aqui mesmo, desenhado. Bom, pelo jeito, se fosse um futebol, ia ser pela centro-esquerda ali, o lateral centro-esquerda ali. Para não entrar nisso e para ser o da publicidade, ia jogar no meio, centro. Mas o PSDB era meio centro-esquerda naquela época. Eu tive a escola, né? A escola do muro. Do muro, né? Meio do centrão aí. É isso. Agora, você citou já na sua fala inicial com relação ao marketing digital. Eu acho que um dos pontos centrais aqui, eu gostei muito quando a gente confirmou a sua agenda aqui para vir falar com a gente, porque para quem não sabe, o Muriel, ele, apesar de parecer muito mais jovem do que eu, ele é um pouquinho, na identidade, ele é um pouquinho mais velho, mas, de certa forma, nós dois estivemos ali no início um pouco ali de tudo da internet, do marketing digital no Brasil.
E o Muriel tem uma carga, uma experiência gigante nesse sentido. Então, acho que o melhor que a gente vai fazer hoje é tentar tirar um pouquinho dele e passar para o pessoal sobre justamente essa história de como tudo isso surgiu e, obviamente, o que ele tem feito de legal hoje em dia. Então, conta pra gente um pouco do seu ponto de vista, como é que foi um pouco esse início mesmo do mercado do marketing digital nas eleições no Brasil. Sim, e assim, antes de mais nada, eu tive, acho que 2 grandes oportunidades, foi muito bacana. Primeiro, caí na primeira campanha, foi uma grande campanha, vitoriosa e tal. E logo dali fui com o Sérgio Mota trabalhar no Ministério das Comunicações, onde nascia a internet, sabia nem o que era a internet, né? E, pô, aqui começa a internet. Eu apaixonei tanto pela publicidade na campanha, vendo aquela coisa da comunicação, cara, eu preciso trabalhar com isso. Uhum. E logo depois com o nascimento da internet. Mas ainda muito pequena, né? A internet, eu acho que nós passamos aí os últimos 30 anos com um crescimento absurdo. Mas no início, ninguém nem entendia, né? A minha primeira campanha foi do Serra Presidente 2002, onde a gente era chamado os meninos da informática, né? Quer dizer, ninguém dava moral para aquilo, não sabia o que era. Não era nem da internet ainda, não era da nem informática. Internet, assim, achava que era da informática. Tem uma campanha, vamos fazer uma campanha digital. O que é digital? Uma campanha na internet, para os internautas ainda, né? Classe AB, 10 milhões de pessoas conectadas, quem tinha um computador daquele tamanho. Era outra realidade, completamente diferente. Mas eu sabia que aquilo era um caminho sem volta, né? A tecnologia certamente traria mudanças que as pessoas ainda não sabiam quais seriam elas, e foi acompanhar tudo isso ao longo do tempo. Mas começou assim, né? Uma primeira campanha que vamos ter esse site da campanha, a homepage da campanha, que chamava assim ainda, né? Mas que falava com quem? Com a imprensa, com um ou outro, com o público ainda AB na época, né? Era muito pequeno, né? Comparado com o que a gente tem hoje, é até difícil de pensar como é que funcionava isso na época. Apenas para registro histórico mesmo, que é uma das funções aqui, eu acho, desse programa. Era basicamente colocar no mundo digital o material eletrônico que ia ao ar, ou já tinha alguma coisa diferente? Já tinha, e foi interessante, assim, porque naquela época, nessa campanha de 2002 especificamente, eu lembro bem de uma estratégia que foi ser um site de uma campanha online. Na época nós tínhamos o Último Segundo, né? Que ano que foi isso? 2002. 2002. Você tinha o Último Segundo que dava notícias quase que em tempo real. O site da campanha fazia a mesma coisa. E esse, curiosamente, pautava mesmo a imprensa. Então, você soltava em primeira mão ali, né? A cobertura de imprensa era diferente da de hoje, que você tem que ter ali um equilíbrio. A imprensa era pautada por um site de campanha, né? Inclusive, tem uma outra curiosidade. O nosso saudoso Orlando Brito, na época, a gente trabalhando juntos, já vimos trabalhando em outras campanhas, naquela época teve uma inovação, que era todo o acervo do Brito, né, em baixa qualidade, em alta qualidade, ia para esse site, e a imprensa se alimentava dessas fotos, e a nossa foto estava sempre presente nos principais jornais. Apenas para informar, o Orlando Brito, grande fotógrafo, político, e fez uma lenda do fotojornalismo brasileiro, né? Então, você vê, já era uma função digital servindo, né, de alguma forma para a estrutura de campanha, mesmo para conversar com a imprensa, com alguns públicos, né? E também, que não menos importante, hoje nós estamos no período de redes sociais, na época só tínhamos e-mail. Nós tínhamos uma mobilização por e-mail, né? As pessoas se cadastravam e recebiam missões, né? Respondiam pesquisas, tinha toda uma interação ali, ainda com 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, mas trabalhando. Nós chamávamos na época, inclusive, de Pelotão 45. Foi o nome dado para aquela mobilização digital. Em 2002, que servia de alguma coisa, 2002. Foi o início, né? Sites ainda, né? E daí, se a gente pular um pouquinho alguns anos aí, acho que teve um grande ano que mudou muito, que foi 2008. Uhum. Né? A gente acho que teve 2 grandes campanhas no Brasil que eu lembro muito bem, que realmente foi muito legal de ver, de participar. Eu sei que você, na campanha do Kassab, depois você me corrige aqui, mas você teve um papel central ali dentro. E eu tive uma outra função ali que já veio com outro pessoal, que era o pessoal americano e tal. A gente estava tentando botar um CRM, a gente fez algumas coisas tentou implementar um site de página de doação, mas não foi aprovado pelo jurídico e tal. E a outra campanha que eu me referi é a do Gabeira, também no Rio de Janeiro, também foi muito legal, né? E eram outros anos. Os TREs, cada estado tinha uma regra, algumas redes sociais podiam, não podiam, tinha Ning, tinha Orkut. Conta pra gente um pouco esses anos lá no Kassab. Só que, falando aí pro
cidadão, explica aí o que é CRM antes de... Perfeito. CRM é uma base, é o gerenciamento de base de dados, né? Então, assim como o Muriel explicou muito bem que em 2002 já tinha essa questão dos e-mails, é tudo banco de dados, né? Então, nos Estados Unidos, né, já desde a década de 90, já essa tecnologia Essa de cultura, você, né? essa cultura, muito exatamente, mais do que tecnologia, essa cultura de você organizar os seus dados e você alimentar esses dados a níveis extremamente detalhados, né, isso faz com que você gere comunicação, gere estratégias, né, para você poder, de diversas maneiras, seja no ambiente digital, seja no ambiente offline, você desenvolver relação, né, com o eleitor. Né? Então, a gente, nesse caso específico, até chamava Salsa na época, você deve lembrar, que era uma das ferramentas grandes lá dos Estados Unidos que eles estavam querendo vir para o Brasil e eles me chamaram para ajudar eles. CRM quer dizer o quê em inglês? Customer Relationship Management. Customer Relationship Management, exatamente. Customer Relationship Management. Bom, e a tua pergunta para ele qual era mesmo? Agora esclarecer. Era sobre o Kassab, sobre a eleição do Kassab de 2008. É bacana até fazer esse paralelo de 2002 para 2008, porque alguma coisa aconteceu ali, né? Primeiro, uma mudança do volume de pessoas conectadas, né? Nós saímos ali de, 10 milhões de pessoas para 70 no Brasil, né? Já tínhamos ainda não redes sociais, já tínhamos Orkut, né? Que foi a principal rede social. O Twitter nasceu ali, né? Entre ali 9, né? Mas 9, ainda não tinha o poder. A força que o Twitter tinha. Então, aquela campanha mesmo, aí já tem uma diferença até da relação que o marketing via. Não era mais o menino da informática, né? Vamos fazer uma campanha das redes sociais, né? Já tinha um outro nome, ou de uma campanha digital. Já com o apoio do marketing, tem menor ideia do que ia ser feito, né? Mas aquela campanha, para mim, é uma grande virada de chave. Até porque nós temos, paralelo às campanhas do Brasil, a campanha do Obama acontecendo nos Estados Unidos. Perfeito. Né? Que é uma campanha que muda a forma de fazer comunicação, acho que para o mundo e por vários aspectos. Assim, por uma cultura que já era uma cultura americana, né? De lidar com o banco de dados, cuidar da mobilização, segmentar a comunicação, que faz muito sentido para qualquer lugar. Coisas que não tinham nada a ver com a realidade brasileira, né? Que é bem diferente. Mas o que nós tentamos fazer e fizemos em São Paulo foi justamente como que o digital, isso que a gente tem com os limites da lei, e tinha uma limitação principal que era absurda até então, que era todo candidato só pode ter um endereço na internet. Exato. Olha que absurdo. Era como se dissesse o seguinte... se você tem uma página no YouTube, já é um endereço. Se você tem uma página no Orkut, é um outro endereço. Então, você tem que ter um ou outro, né? Se você tem um site, é esse site que vale. Então, você não podia ter canais diferentes, porque seriam 3 endereços. Era uma restrição que não faz o menor sentido. Nós, com o apoio do jurídico, fizemos o quê? Subdomínios. O que é engraçado. Foi uma forma de driblar. E nós tínhamos 17 canais naquela campanha. Porque já entendíamos que era importante ter uma segmentação para falar com corintiano, São Paulino, quem gosta, quem não gosta, quem com criança, com jovem, com pai, tinha uma série de ações de customização de santinhos, o caçabinho, né, com o nome, mandava por e-mail. Então, tinha uma série de produtos digitais para conversar com São Paulo. O conceito principal é como vamos usar a internet para conversar com São Paulo. Os influencers daquela época eram os blogueiros, né? Os blogs estavam aí em alta. Tínhamos até um blog na campanha que chamava 25 horas com Kassab, para brincar com o número e dizer que era mais do que o dia. E onde contava o dia a dia da campanha, filmando, gravando. Tinha o CQC na época que estava muito em alta. Fez uma brincadeira e nós... Felizmente, o Taz também entrou na coisa e mostrou, a campanha está funcionando. Quando ele falou isso, jogou um pouco mais de luz e a campanha serviu à estratégia. Então, eu considero aquela campanha muito emblemática, a do Gabeira ao mesmo tempo, e acho que pelos motivos muito parecidos, fazer uma campanha também utilizando o que poderia de melhor para estabelecer uma conversa e um relacionamento, né? Pelas redes sociais. Você acha que o fato de serem 2 das principais cidades brasileiras em termos de infraestrutura tecnológica e tal, também contou nesse caso? Sim, eu acho que naquele momento ainda contava sim, porque tanto o Rio como São Paulo era uma questão de conectividade, né? Banda, né? As pessoas ainda usavam... Nós temos uma virada depois na questão digital, quando passa pro telefone.
que é 12, né? Mais ou menos 2012, 2013. As manifestações de 13 já acontecem pós essa grande virada dos smartphones tomando conta realmente. Não tínhamos ainda na época, então era uma coisa de computador, né? Tinha muito desktop, notebook, já tinha algum acesso por celular, mas é muito pequeno ainda. Então isso, nas grandes cidades, era um facilitador, né? Acesso, banda, velocidade, né? Consumo de YouTube e tudo. E você acha que fez diferença, não apenas na questão da comunicação, assim, do acesso, mas na ideia de modernidade, na ideia de contemporaneidade, na ideia de ser até o novo, vamos chamar assim, essa forma de chegar às pessoas? O meio fez a diferença? Sim, eu acho que todas as campanhas naquele ano, acho que 2006 também já tinha alguma coisa, e 2008, principalmente as campanhas que tinham uma estrutura, né? A comunicação mais profissional, né? Um marketing, uma imprensa, né? Estruturas de campanha mais profissionais já estavam de olho para essa coisa do digital, da internet, o que quer que seria isso, sem saber onde ia chegar, né? Então, todo mundo tinha essa preocupação. Não sabia bem como, não sabia de que forma, né? E aí, em algum desses espaços, aparecia quem já tinha algum conhecimento. O Bruno, né, você vê, naquela campanha, foi interessante, né, Bruno? Você tinha uma vivência, um conhecimento muito do mercado americano também, e o mercado americano sempre teve um pouquinho na frente, sempre do Brasil, em termos de estrutura, de tecnologia e de cultura de campanha. Você vê, já trouxe alguma coisa nova, né? E estava todo mundo aprendendo, né? A verdade é essa, estava todo mundo aprendendo, tinha alguém um pouco mais na frente, um pouco ali, mas as campanhas que tinham mais estrutura conseguiam absorver isso melhor, né? Mesmo sob desconfiança, né? Eu brinco até que naquela campanha, a minha principal gestão era ficar atendendo o telefone do marqueteiro, explicando o que a gente estava fazendo, né? Com respeito absurdamente o Gonzalez, que era o marqueteiro, fazia televisão, né? Um grande profissional, conhecia bastante São Paulo e deu liberdade para fazer algumas coisas, entendia algumas coisas. A gente tinha reuniões muito periódicas para entender sobre aquilo e eu falava, não, calma, tá tudo bem. Mas eu também, e do lado do jurídico, né? Sempre, ó, eu já falei com o jurídico, porque fala assim, vocês não estão fazendo nada errado, não vai dar problema, né? Porque uma campanha em São Paulo, tudo pode ser, um problema pode ser maior, né? Pode causar um dano maior. No final das contas, foi muito bem. Agora, só um parênteses rápido, que já em 2010, que só para deixar claro que também às vezes não é só a questão da conectividade de ser grandes metrópoles, quando eu estava num projeto com vários campanhas de governadores no Brasil inteiro, tinha Rio, tinha São Paulo, tinha Minas Gerais, se imaginou que os acessos, a conectividade desse site aqui ele vai ser muito maior nessas praças. Quando a gente lançou na Paraíba, a loucura que foi, né, apesar de, teoricamente, né, se achar a conectividade lá não é tão, do ponto de vista percentual, não é tão grande quanto as cidades. Então, assim, tudo depende muito também, obviamente, dos candidatos, do momento, né? Então, são fatores também que jogam muito aí. Um adendo até, você vê, aliás, isso que você falou sobre o site é muito importante. Até 2008 e até talvez 2010 ainda, o site de campanha era o principal produto digital. Né? Nós estamos vivendo hoje uma realidade que não tem nada, o site está ali, né? Ninguém talvez nem acesse, tem poucos acessos e tal. A preocupação era o site de campanha. O site tinha que ter material, tinha que ter foto, tinha que ter notícia, era o ponto central da campanha. Hoje, começa pelas redes, já pela ponta, né? Pelas saídas são bem diferentes. O site era a coisa que todo mundo se preocupava. Né? Em 2010, a preocupação que me trouxeram na campanha presidencial foi, não vai cair não, né? O site, infraestrutura, né? Tem que lançar no dia também, né? Quando é que vai lançar? No dia, o lançamento do site era um evento, né? Hoje, é capaz de candidato estar fazendo campanha e não ter nem site. Mesmo o programa eleitoral também, de certa forma, está perdendo essa... E o programa ia para o site, né? Que as pessoas queriam ver depois do programa, quer dizer, às vezes não via nem na televisão, não via. Teve ali até uma mudança muito grande. O programa tinha que estar quase que em tempo real, subir também, não podia, não posso soltar antes o programa, né? Tinha era um comportamento bem diferente ainda, mas a infraestrutura era importante para isso. Agora, Muriel, você citou aí uma campanha presidencial em 2010. Conta pra gente que campanha era essa. E depois conta pra gente também um caso que ficou cômico depois a respeito de um indiano que acabou entrando na campanha e criou um caos lá dentro. É verdade. Essa campanha aconteceu de tudo, né? Inclusive a nossa
companheira de campo aqui, Sila, tivemos junto Sila Schumann, né? Que era a campanha do Serra, presidente de Profissional. 2010. Exatamente, campanha de 2010. Estivemos juntos nessa campanha, nós até hoje brincamos falando assim, que parecia uma novela da Globo, né? Teve todo tipo aconteceu de tudo naquilo ali. E até o episódio final, inclusive com um indiano de turbante, né? Um guru que apareceu no meio da campanha, né? E aquela campanha, ela acontece também pós-2008, aí, esse fenômeno Obama, que principalmente em 2009 ficou super quente no Brasil, as fórmulas de Obama, né? Todo mundo buscando uma fórmula para fazer acontecer aquilo que aconteceu lá, né? Todo mundo tentando, o cara... Querendo ser Obama. Todo né? mundo querendo ser Obama. Eu lembro que o cara da empresa do Obama veio no Brasil, né? E trataram ele como um rei, né? Daquela coisa, foi muito engraçado e não tinha absolutamente nada a ver, só a replicação daquele modelo, a gente sabe que isso não funciona. Só fazer daqui, eu sou o departamento de tá. chatice. Compliance. A campanha do Obama Uhum. é o Yes We Can, né? Sim, nós não podemos, né? E a campanha digital do Obama, né? Toda a parte que aconteceu nas redes sociais, no digital, nos Estados Unidos, foi muito forte, né? Com uma mobilização, usando ferramentas realmente muito diferentes, com muita segmentação, arrecadou muito dinheiro. Também isso é um ponto importante, porque um ponto fundamental da campanha do Obama, que a principal, talvez, entrega da campanha digital do Obama foi a arrecadação de fundos que foi usado na TV. Né? Era muito dinheiro para usar na televisão. Ganhavam dinheiro na internet para gastar na televisão. Exatamente. Então, tudo aquilo ficou... Nós chegamos em 2010 com aquela coisa, como fazer essa coisa funcionar no Brasil? Pô, peraí, não é bem assim. E aí as campanhas tinham um embate muito grande já, né? De Dilma Serra, eu estava coordenando a campanha digital do Serra, a gente já tinha ali já Twitter acontecendo, né? Facebook nascendo, né? Então, foi uma campanha com algumas outras redes e muito mais pessoas conectadas também. O YouTube já mais consolidado. E campanha, você sabe, né? Cada dia a gente tem uma solução mágica, alguém com ideia mirabolante, alguém que chega... Agora eu sei como salvar a campanha estava num momento de crise, até que um belo dia aparece. Era uma campanha muito estruturada, a gente tinha quase 100 pessoas trabalhando já. Uma campanha que tinha muito relacionamento digital. O Serra é bem popular. Sim, com o Twitter fortíssimo. dele, era muito forte. A Sila até tocava essa parte. Então, era uma campanha muito estruturada. E é isso que, de repente, aparece um milagreiro, um guru dos Estados Unidos, né? Demorou muito tempo para decifrar o que tinha acontecido ali, com ideias mirabolantes trazidas dos Estados Unidos e vinha como uma grife de salvação e tal. É claro que não deu certo. Sim. Guru com o turbante e tudo? Turbante e tudo. Um dia eu cheguei, falou, daqui a pouco vai chegar um cara te procurando. Chega um cara de turbante mesmo, né? Americano com indiano, e fala, não, eu tenho aqui, vim ajudar vocês, né, trazendo ideias. Eu falei, cara, você tá maluco, o cara não entendia nada do nosso contexto, nada do que estava acontecendo aqui. Tinha realmente trabalhado em algumas ações, nem sei o que procede, trabalhou em alguns lugares do mundo, mas queria fazer um case no Brasil, queria estar aqui perto, mas foi uma confusão e foi uma diversão para a imprensa, diversão para a gente também, foi engraçado, mas, mostra aquela bem um sinal daquela campanha, né? Esse era o senhor Ravi Singh. Ravi Singh. E eu lembro dele, era conhecido lá nos Estados Unidos, ele tinha um site, uma plataforma que chamava Election Mall. Election Mall, isso mesmo. Que era powered ali, tinha um relacionamento com a Microsoft e tal, e aquilo realmente não deu certo. Election Mall quer dizer um shopping de eleições. Exatamente. Essa uma série de soluções, né, que ele oferecia ali. Mas depois acho que nem se aplicavam, né? E nem se aplicavam. Era uma coisa com a Microsoft, tinha uma coisa. Ele era meio quase que um vendedor da Microsoft, da plataforma eleitoral que eles tentavam replicar no mundo aí. Como muita gente estava tentando vender naquela época, né? Plataformas, ferramentas e tal. E campanha não era isso, né? Não tinha a ver com a tecnologia, tinha a ver com estratégia, com conteúdo, com outras coisas. A gente já sabia um pouco disso aí. Essa história que você conta, ela toca em 2 pontos que eu acho que são importantes para refletir e debater. Vocês dois, inclusive, que tem muita bagagem. A primeira é essa ideia que as campanhas desesperadas buscam soluções mágicas. Não é? Eu acho que não deve ter sido a primeira vez, essa talvez tenha sido a mais caricata. Sim. Mas sempre isso deve ser uma coisa recorrente. A segunda é a ideia de que existe... de que o profissional de marketing político pode ser uma espécie de uma fábrica de soluções pré-concebidas, quando, na verdade,
Eu imagino que um médico, né, ele não pode vir com uma receita pronta para tudo. Cada paciente é um paciente. Eu queria explorar vocês dois um pouco nisso. Você, que é o nosso entrevistado, aliás, esse programa, a figura principal fica no centro da mesa, a definição do Bruno aqui desde o início. Tô fora da polarização, tô no centro, tá tá certo. no meu lugar, tranquilo. Então, eu queria Tá bom. botar essa bola aqui. Eu acho que você fala de uma coisa que é o principal. Eu acho que a seriedade da parte séria desse mercado, a gente sabe que todo mercado tem sempre uma picaretagem, né? Para ser mais direto. E a principal delas é achar que tem uma fórmula pronta, alguma coisa que já vai funcionar de qualquer jeito, ou ficar encantado com uma solução mágica. Não existe. Existe trabalho, existe estratégia, existe planejamento, existe análise, existe a mesma coisa, seja qual a saída, se é para uma campanha de TV, de jornal, de rádio, o que for, não importa, né? Uma campanha, ela precisa realmente de elementos que estão sempre aí, estão desde sempre. O meio, né? O que nós vamos, onde vai sair isso depois é outra história. Eu acredito realmente nisso e acho que as campanhas modernas e mais bem-sucedidas são fruto realmente dessa integração. E até hoje, o que eu passo mais tempo fazendo a gestão de clientes que ainda acreditam que tem alguma coisa acontecendo ali, que, opa, o gramado do vizinho está mais verde, o cara tem seguidores, acredita em coisas como número de seguidores importa, ou que uma fórmula que está acontecendo ali, que pode, eu podia fazer a mesma coisa que ele. Uma rede social nova que chegou, que tem que entrar agora. Eu tenho que estar ali, eu tenho que estar... por que eu não faço igual ele está fazendo? Mas peraí, você é uma pessoa, ele não tem nada a ver, sabe? Então, a gente passa mais tempo gerindo isso, e nesses tempos ainda, que tem muitas plataformas e está todo mundo conectado de alguma forma, né? O nível da digitalização do Brasil está muito grande, né? Seja desde uma rede social, de um site, de um Facebook, do Instagram, que já estão em mais tempo, Twitter, até um TikTok, está todo mundo descobrindo como é que funciona, até hoje tem isso. E eu não diria que isso é coisa de político com pouca experiência, não. Políticos de muita experiência, de bagagem e tudo mais, mas todo mundo tentando entender. Eu acho que tem uma nova geração que realmente já é mais nativo digital, que já compreende um pouco com mais facilidade isso, sabe? Agora, numa campanha também perdedora, uma campanha que precisa ganhar qualquer custo, aquele desespero, qualquer um que chega com uma solução mágica, pelo menos vai ser ouvido, né? E tem gente que compra. Então, isso a gente vê o tempo todo no mercado. E eu acho que tem uma questão também com relação a essa busca por milagres, etc., porque também dentro do marketing político, não é igual um produto normal que, vamos lançar uma campanha, ok, qual foi o resultado de vendas? Poderia ser melhor, vamos refazer, troca a agência que está atendendo. No marketing político, as eleições tem data para terminar, ou é vitória ou é derrota. Sim. Né? Então, quando se percebe que não está no momento favorável, né, a gente fica muito mais aberto. Né? Igual, de certa forma, é igual um paciente terminal. Né? Você vai testar tudo que tiver de novo, você vai tentar alguma coisa. Quem sabe isso vai gerar um resultado diferente. Né? Uma tática kamikaze, né? É porque as pessoas veem, às vezes, acontecendo, né? Um viral que estourou não sei quantos milhões de visualizações, como se aquilo fosse... E às vezes é até um acaso, né? Ninguém vai explicar um viral. O viral acontece, você não cria. Né? Um trabalho digital, ele precisa de tempo, planejamento, bem feito, como se fosse fazer televisão ou qualquer outras mídias, né, consideradas offline. Né? Então, é fruto do mesmo processo. Né? Você é uma pessoa que tem conhecimento dessa área digital, nasceu junto com a internet praticamente seu trabalho como profissional de marketing. E hoje, acho que os principais comunicadores do Brasil são comunicadores digitais, os influencers e tudo mais. Então nós temos uma estética digital que é muito forte e que acaba sendo apropriada pela comunicação política até para transmitir uma ideia de modernidade, de contemporaneidade. Ou seja, uma parte dessa comunicação política virou digamos assim, o programa eleitoral praticamente, ou as comunicações políticas viraram comunicações digitais. Você acha que o programa
para se diferenciar do eletrônico, né, da televisão, vai ficar cada vez mais com cara de digital nessa próxima jornada eleitoral, nas próximas agora, nós vamos ficar com esse modelo de meio instagramável, meio tiktocável. Eu acho que existe, de verdade, eu acredito mesmo que cada vez mais é fundamental uma campanha que seja multifacetada, né, multiplataforma, né? Porque o que traz no digital de principal é a possibilidade de segmentação, né? A possibilidade de falar com diferentes públicos. Antes você falava, porque a atenção mudou justamente para multitelas, né? Então, a pessoa, como é que eu consumo? Por geração, né, por localidade, por interesse. O difícil hoje é a atenção, né, das pessoas. Se você pegar e isso quer dizer que o mesmo conteúdo, às vezes, ele tem que ser contado em 5 minutos, em 15 segundos, em 1 minuto no Instagram, né? E de outra forma, com mais profundidade no YouTube. Isso é necessário para que você chegue em todo mundo. É claro que isso faz diferença de acordo com a campanha. Uma campanha, por exemplo, proporcional de um deputado que fala com um determinado público ali, talvez um ou 2 canais vai resolver, ele vai conseguir falar com todo mundo. Porque nós vivemos um momento de falta de atenção, né? A competição por atenção é muito grande, né? E não acho que um filme de TV muito bem feito está morto. Não sou desse que fala isso, né? Você tem gente para quem usar aquele filme, vai ser muito bem feito. Como o rádio tem uma função importantíssima, seja no rádio ou um podcast que o cara vai escutar no celular dele porque está ali na fila dele. Então, nós temos hoje, acho que o desafio do marketing político é entender essas inúmeras possibilidades, atuar, dar mais trabalho mesmo, né? Não é uma coisa dos meninos da informática que vão ficar ali no cantinho e vão resolver isso. Tempo, atenção, investimento, planejamento, profissionais. Felizmente, estão crescendo o número de profissionais que estão entendendo um pouco isso para fazer uma comunicação eficiente. Para chamar e falar com todo mundo, você tem que considerar que essa é a realidade da nova comunicação, né? Multifacetada e multiplataforma. Agora, se eu puder pegar uma carona aí, a gente, com isso e com o que você citou anteriormente, falando lá da campanha do Obama de 2008, justamente da questão do digital, da capacidade que ele teve de trazer recursos para a campanha, né, e como isso foi utilizado naquela época para os anúncios de TV. Mas se a gente pular, e aí eu queria uma análise tua também de como é que você vê o mercado, né? Acho que o Campcast ele é muito importante nesse sentido também, explicar para as pessoas como o mercado funciona, como as coisas estão mudando do ponto de vista de equipe, de decisões que são realizadas durante uma campanha. Eu lembro, eu tenho alguns amigos lá muito próximos que eles, por exemplo, estavam na campanha do Bernie Sanders de 2016. Né? E ele falou, Bruno, essa foi a primeira campanha que eu saiba, que eu participei, etc., que a minha empresa, né, meu sócio, nós fomos co-coordenadores da campanha presidencial. Né? Aquele estrategista com experiência em TV, ele também era co-coordenador, eles tinham o mesmo peso. Né? Como é que você vê isso no Brasil? Você acha que já chegamos a isso? Você acha que isso deve chegar em breve? Ou o fato do Brasil não ser um grande arrecadador de recursos, isso talvez demore muito mais para chegar aqui? Você diz em termos de estrutura mesmo. De estrutura, né? De decisão, de resultado. Né? Eu acho que mudou muito e acho que assim, tem uma questão de geração, né, do marketing político lá atrás. Eu conheci campanhas onde a estrutura era um quartel, né? Você tinha alguém lá no Olimpo, né, um grande chefe de campanha ou do marketing, e aquelas estruturas parecem um organograma para baixo. Assim. Eu acredito nas campanhas mais horizontais por essa razão. Eu lembro, até citando aqui um caso de uma campanha que fizemos no passado, 10 anos atrás, mais ou menos, onde foi a primeira vez que nós trabalhamos num formato que ficou muito bom para todo mundo, foi muito à vontade, onde era uma estrutura muito horizontal, onde valia a ideia naquela mesa, né? O que nós temos que fazer? A estratégia é essa, como vamos falar com esse determinado público. Então, a saída, se seria pela TV, se era um clipe, se era um áudio, se era uma música, se era um jornalzinho, não importa, né? Mas assim, já era um pensamento um pouco mais horizontal. Eu acredito nisso e acho que isso vem muito até do modelo americano mesmo, né? Estruturas de campanha um pouco mais horizontalizadas, onde você tem que ter um resultado e não necessariamente seguir uma ordem que uma pessoa pode errar, né? Pode ter ali 2 ou 3 ou 4 decidindo por alguma coisa que pode não fazer sentido, se não bem debatido amplamente. Inclusive,
multidisciplinar, né? Uhum. Às vezes hoje a gente, pelo aspecto jurídico, é muito importante você estar checando o que você está fazendo, né? Você ter, às vezes você ouvir até o teu público lá na frente que volta hoje com muita informação, muito insight para a formação de conteúdo. Ele gera conteúdo, né, para você. Às vezes um conteúdo tão mais potente do que aquele que você é capaz de gerar, né? Porque nós temos uma realidade que as pessoas não creem mais naquele formato de propaganda, né? O digital, principalmente, traz uma questão de autenticidade, verdade, realidade, que é muito importante, né? Proximidade. Proximidade, e que isso traz muito mais efeito junto às pessoas. Né? Pois é, mas Bastante. é esse ponto que eu pergunto você do ponto de vista de forma, não tanto de meio, nem de conteúdo. Mas como você vai continuar, nós vamos continuar tendo o eletrônico, Sim. e mesmo o rádio, que também hoje também é TV, sendo um meio, não quero brincar, não, vai continuar tendo o garoto do rádio, o garoto da TV, que agora inverteu um pouco aí, mas essa ideia de contemporaneidade, de força e de alguém que está sintonizado, que tem o espírito do tempo, está muito com essa ideia da linguagem digital, da forma digital. Essa forma digital você acha que vai ser, de vez em quando, apropriada para os formatos de comunicação no eletrônico, na televisão e tal? Também para dar essa ideia de, olha, isso aqui é mais verdadeiro, isso aqui é mais espontâneo, porque os comunicadores, os influencers e tal, já que tem muita credibilidade, seja de que lado for, já usa aquele formato, as pessoas já estão acostumadas. Você acha que... E o eletrônico é uma coisa meio, entre aspas, velho. Eu brinco assim, que eu lembro, minha filha com 9 anos falou para mim assim... eu cheguei com alguma coisa da rua que eu comprei. Onde é que você viu isso? Na propaganda. Ninguém acredita em propaganda. Você acredita em propaganda? Eu falei, mas eu sou publicitário. Ela falou, mas só você que acredita em propaganda, ninguém acredita em propaganda. Com 9 anos. Com 9 anos, tô falando de uma coisa de 2010, mais ou menos. Então, você vê, já é uma coisa que ela crê nesse vídeo mandado pelo amigo e filmou alguma coisa, um review. Isso serve no mercado não político também, né? Uhum. Então, no político, isso realmente, eu acho que impacta, sim. E eu acho que essa forma já está sendo... Tenta se incorporar muito já isso na entrega da televisão, na entrega dos formatos oficiais, vamos dizer assim, de uma campanha. Muitos não funcionam bem, mas muitos a gente vê uma mudança muito grande nos últimos anos, nos últimos ciclos eleitorais, dessa linguagem, até porque foi uma mudança muito geracional que consome melhor isso. O resultado está na métrica, né? Está às vezes até no sucesso dessas campanhas. Acho que sim. E acho que à medida, e aí tem um papel muito importante do nosso mercado, de trazendo essas pessoas que entendem melhor, porque é uma outra forma de ver, uma outra forma de captar, de contar uma história, né, de um tempo diferente. Então, é uma transformação, sim, de forma, né? E seja para onde for, né? Fazer um vídeo de TikTok é uma loucura. Até para a gente consumir é difícil, né? Eu digo nós aqui, na nossa faixa de idade, pô, a gente, caramba, como que consegue? Mas dá certo, pô. Mas é uma realidade que tem ali. Agora, quem que eu vou chamar para campanha? Eu já cansei de fazer isso, incorporar em campanhas pessoas que são daquele mundo, sabe? Perfeito. O TikToker que está ali cuidando daquela história, porque isso é importante. São os novos profissionais, né? Que sabem produzir com essa linguagem. Agora, uma coisa muito importante, as pessoas percebem quando é fake, né? Elas sabem quando não é. É uma tentativa de parecer engraçadinho. Então, não pode ser uma traquitana. Da mesma forma que um político se colocar ali de uma forma com a roupa que ele não veste, de um jeito que ele não se porta bem, fica esquisito, né? Nem todo mundo pode sair pintando o cabelo ou fazendo alguma coisa, uma dancinha, né? Tem toda essa onda. Aí que entra a coisa da fórmula, né? O cara achar, mas eu vou ter que dançar. Por quê? Você vai entrar na rede social, tem que dançar? Não, porque eu tô vendo que tá todo mundo dançando, não é assim. Então, eu acho que tem sim uma mudança de forma e eu acho que cada vez mais nós temos mais pessoas com essa habilidade, né? De conseguir conectar bem com essas gerações, consome melhor. Perfeito, Muriel. Agora conta pra gente aí, a gente falou das campanhas antigas e tal, mas, claro, você quase todo ano aí, provavelmente, talvez você não tenha perdido nenhum ano par aí de campanha desde então. Mesmo que você foge, o pessoal te acha, te busca, te laça e tenho certeza que é mais ou menos assim.
Conta pra gente aí, não vou dizer exatamente qual campanha, mas das que você tem feito aí, você já fez muitas campanhas de governadores também, não só essas presidenciais, se tiver algumas coisas recentes aí que você acha que vale a pena citar, justamente no que você acabou de falar, né? Sim. Eu acho que tem algumas campanhas assim que eu brinco, assim, na derrota a gente aprende muito, né? Essa 2010 aí foi um grande aprendizado. Até para na próxima a gente não errar tanto. Mas eu acho que acho que algumas campanhas, aquelas especialmente que a gente tem campanhas que são muito difíceis por causa do contexto, né? Campanhas consideradas às vezes impossíveis, você tem que dar a volta e utilizar. E aí o digital até tem uma importância para a estratégia maior, quando ele não tem o domínio dos meios tradicionais, imprensa, tal, aquela coisa, lutar contra um grande poder midiático, assim. E algumas campanhas muito interessantes. Eu tenho 2 campanhas que são muito... tenho assim, um carinho enorme, assim, foi uma satisfação muito grande. Quando nós fizemos uma campanha em Minas Gerais, né, uma campanha que era muito difícil, Minas Gerais já é difícil, qualquer campanha. Já é difícil quando é fácil. Já é difícil quando é fácil. Tá com vento a favor, imagina contra. Mas uma campanha onde a gente colocou justamente isso que eu estou dizendo, né? Muito um tempo, planejamento, usar na época uma plataforma que era muito eficiente, muita segmentação, um tempo para contar uma história, para fazer relacionamento. Aliás, perfeito. Relacionamento, engajamento, não é da noite para o dia, precisa de tempo, né? Para as pessoas confiarem, conectarem, para daí estabelecer ali e aquilo virar mobilização na frente. Eu digo, antes da campanha, especialmente nessa estruturação de redes digitais, o antes é muito importante. Quanto mais tempo você tiver, melhor. E chegamos naquela campanha com um uso dos meios digitais com muito sucesso, né? Além do canal principal, mas também porque criamos um argumento, entendemos bem aquele contexto e conversamos bem com Minas, entregando ali uma campanha muito divertida, uma campanha que tinha uma brincadeira, um lado de humor que funcionou muito bem, que contagiou bem a cidade, além dessa estrutura horizontal que permitia, né, que essa campanha acontecesse com sucesso. E mais recentemente, uma campanha no Rio de Janeiro, foi muito bacana, teve sucesso, uma campanha que foi vitoriosa no primeiro turno também, onde a estratégia serviu muito bem a estratégia, também com uma segmentação, conversando bem, era muito desconhecimento para poder aparecer num curto espaço de tempo usando os recursos que nós temos hoje. E foi uma campanha bastante... além do sucesso da campanha, mas ela trouxe também até alguns ensinamentos para uma realidade desse Brasil de agora, né? Dentro dessas redes que nós temos e os canais. Eu posso ser indiscreto aqui e citar o nome desse caso aí, especificamente? Pode. Ele está falando do governador Cláudio Castro, e eu acho que tem uma das pérolas, assim, tem várias ali do meio digital que ele fala, eu não sei nem se depois pode cortar e contar ali, mostrar esse casinho aí, se puder mostrar na edição, mas tem ele falando que é gago. Ah, sim. Não tem problema nenhum falar isso. A campanha tinha algumas questões. O Cláudio Castro era muito desconhecido, né? Era engraçado porque ele andava na rua e ninguém sabia quem ele era, né? E um dia até tem algumas peças que são bem emblemáticas na campanha. Uma era brincadeira que alguém chamava ele de Caio Castro. Então fizemos uma peça, todo mundo confundindo ele com Caio Castro. E no final ele reagindo, rindo pra caramba. O ator. O ator. O governador, queria obrigado, o governador Caio Castro. Quer dizer, as pessoas reconheciam o que ele fazia, mas não sabiam o nome dele. E ele olhava. Aí a gente fez uma peça dele reagindo com as pessoas e ele ria pra caramba. O governador Cláudio Caio Castro e tal. E era uma peça muito engraçada, divertida e organicamente ela teve uma atração. No final aparecia a foto e a gente sempre na peça final assinava com o rosto dele. As pessoas passavam a conhecer mais ele, né? Ninguém sabia quem era ele. O que é ótimo, porque também mostra humildade, não é? Sim, mostra um cara que era real. Ele é um sujeito... simples e tal. A outra é que, porque ele é gago, existia um medo também de... Vai chegar num debate, um primeiro que ele ia participar, vai parecer que tá nervoso. Ninguém sabe que ele é gago. E aí a brincadeira é porque tinha uma troca, uma mensagem para fazer um react também, que é essa peça que a gente chama, quando ele fica assistindo a peça, que era Fala Cláudio. Fala Cláudio, né? Que era uma brincadeira, né? E a gente podia fazer essa brincadeira. Claro. E até tinha um jingle, né? Que era todo cantado meio gago, né? V22, que era o número, né? Fala Cláudio, esse PP pessoal, assim. Mas era divertido, era legal, ficou bacana, ficou leve, né? Não ficou
forçado, né? Então, era muito autêntico. E isso foi uma coisa muito bem combinada. Era uma estrutura também muito horizontal, né? Uma campanha ali comandada pelo Paulo Vasconcelos, uns profissionais. Foi a primeira vez que a gente trabalhava junto, um profissional que eu sempre admirei e nunca tinha trabalhado junto, foi muito bacana. E funcionou muito bem. Inclusive, antes de começar o período da televisão, só tínhamos o digital para trafegar, né, com esses conteúdos com muita segmentação. Falava um pedaço com a região do Rio, outro com a capital, e foi uma campanha muito divertida, contando histórias e criando um relacionamento. Mas isso coloca uma questão que eu pergunto a vocês dois, principalmente, que é uma das funções do marketing político também é antecipar problemas. E às vezes as pessoas veem uma peça na televisão, veem uma peça na rede social e não sabem que às vezes aquilo ali tem uma estratégia. E às vezes é muito importante esse tipo de programa para que você possa entender, primeiro, como funciona a nossa democracia, que às vezes não é só atacar, não é só defender, não é só vender. Nesse caso, tinha duas funcionalidades, dois objetivos muito claros. Primeiro, se ele gaguejasse, as pessoas já soubessem que ele era gago, né? E, portanto, naturalizar uma questão que não é um defeito. Não é porque está nervoso, né? Não é porque está nervoso ou porque ele é incapaz. Sim. É uma característica da pessoa dele. A segunda é de que o desconhecimento dele ele também não era um defeito. Era uma característica que podia ser corrigida na medida que a campanha acontecesse. E as pessoas conheciam o trabalho, né? Conheciam a entrega. Está melhor tudo, não sei quem está fazendo isso. Pois é, ou seja, que o trabalho do marketing político às vezes não é criar, não é enganar, mas é informar. Exato. Isso é que eu chamo de servir a estratégia, de uma estratégia de chegar nesse ponto. Eu acho que é fundamental quando a gente está falando da coisa digital. A campanha não adianta ser linda, bacaninha, divertida, traquitanas, todos os lugares. Não, ela tem que servir a uma estratégia que é comunicar bem e no tempo que nós vivemos, de forma autêntica, verdadeira, né? Mostrando comunicando, né? Fazendo chegar alguma coisa que é de desconhecimento na maioria. Né? Os profissionais de marketing político sofrem muito com isso, né? Que foi um exemplo que você falou um pouco no início aqui, que é a concorrência. Veja aqui, vem a esposa do candidato, vem a mãe, vem o filho. Olha aqui, ó, o candidato está fazendo isso, por que a gente não está fazendo isso? Exatamente. Né, cara, exatamente. Não serve a estratégia. Exatamente. Não serve, exatamente. Aliás, até complementando, nessa mesma campanha, nós fizemos Cláudio Castro, Romário, né? Para o Senado. E é engraçado que era diferente. Do outro lado, você tinha um senador, que todo mundo conhecia quem é o Romário, né? Com muito trabalho que ninguém sabia, né? E vinha para uma eleição que ele estava favorito, mas sabíamos que essa eleição ia endurecer bastante. E uma tática um pouco diferente. Você é muito conhecido, mas não sabe o que você faz. Né? Foi até uma campanha diferente. Uma vaga só para o Senado, né? Uma vaga para o Senado e sabia que um candidato ia crescer bastante e tinha que criar gordura para queimar no final. Exatamente o que aconteceu. Nesse caso, foi trabalhar diretamente os problemas que apareciam por aí que não tinham resposta. Então, a gente criou um produto que era um papo reto com o Romário. Aproveitando o jeito dele de falar diretamente, o papo reto com o Romário, ele respondia. Nós catamos no monitoramento de redes tudo que falavam dele, assim, aquilo que era mais comum, né? Entrou para política, não faz nada, não fez nada pelo Rio, não trabalhou, papapá. Tinha uma série. E ele respondia daquele jeito, Romário, de responder. Olha, vou falar para você aqui, Era papo reto com o Romário, era uma série, assim, sabe? E funcionou muito bem. Acabou com aquele assunto. E mostrar que ele não só é senador porque ele é famoso, um jogador famoso, né? E aí mostramos uma série também que chamava Por Todo Lugar que Você Anda no Rio tem gol do Romário, só que você não sabia. Então, assim, todas as entregas que ele tinha, além de uma bandeira principal, né, que é a defesa das pessoas com deficiência. Muito legal. A gente tem, ao final aqui do nosso podcast, ou quando a gente está aproximando dele, a gente também sempre pede para o nosso convidado para também ter uma mensagem para o mercado. Principalmente para aquele pessoal que está começando a querer entender, que está vendo o Camp como referência, que está vendo os associados do Camp, sobretudo, como referência, né? E tentando entender, né? Assim, como que do ponto de vista assim, de tudo, da sua experiência, do que você vê pela frente,
O que você diria para essa turma aí que está interessada e pronta aí para se juntar a nós aí para tentar defender e maturar esse mercado, né? Quanto mais profissionais bons, éticos, né, envolvidos com o mercado, mais forte nossa democracia fica, enfim. Como é que você vê tudo isso? O que você diria? Eu acho que a gente percebe isso quando a gente está formando times, né? As dúvidas que nós temos dentro do próprio time, das pessoas querendo aprender. E eu posso falar que foi até muito importante para mim, né? Como carreira. Eu já era muito curioso. Eu acho que a gente tem que beber em várias fontes, né, de conhecimento. A gente tem que ter uma cabeça muito aberta para ver de tudo. Independente de a gente trabalhar no meio digital, não é entender da tecnologia, entender daquilo, mas entender de gente, né? De pessoas, de contexto, de cultura, de tudo que tiver. Eu sempre acho que qualquer conhecimento ajuda muito para quem vai trabalhar na comunicação política, no marketing político. Tem que falar com todo mundo, né? O meio é outra coisa. A técnica se aprende, mas esse comportamento humano, os movimentos, assim, a gente precisa estar sempre aprendendo. Tem muita humildade para estar sempre aprendendo, né? A gente está falando aqui, né, de uma campanha lá de 2002 e agora nós estamos em 2024. Nada foi igual, né? Você imagina se parasse, eu já sei, já conheço esse... Não dá. O mundo, essa realidade desse mundo, o mundo é beta, né? Está sempre em evolução, está sempre alguma coisa. Provavelmente vai ter uma outra coisa daqui a alguns anos, no próximo ciclo, que não sabemos, né? Então, ter a humildade de estar sempre aprendendo, né? E especialmente num país... eu sempre falo que eu hoje até escolho muitos trabalhos... levando em conta onde eu vou aprender mais sobre uma nova cultura, um novo estado. Já trabalhei praticamente no Brasil todo, já algumas presidenciais, mas hoje eu tenho um critério de escolha muito baseado nisso. Assim, putz, ali isso é muito legal aprender aquilo, sabe? Conhecer aquele lugar, viver aquela realidade, ter um conhecimento. Acho que essa diversidade é muito importante também, né? Porque não dá para a gente, no nosso mercado, focar ou se limitar alguma coisa só, ou centrar ali sua visão, né? Deixar sua visão limitada. Acho que é muito importante isso. Eu acho que humildade para aprender, né? Diversidade e ampliar o máximo conhecimento. É um estudo que nunca para, né? Independente do começo, no meio da carreira ou no fim da carreira, né? E quando você fala que você dá suas andanças aí pro Brasil inteiro, para quem segue o Muriel, inclusive, nas redes sociais, ele adora falar com os taxistas, conta as histórias, sempre tem umas histórias fantásticas que ele coloca lá. Grande fonte. Data Taxi é o melhor instituto de pesquisa. Sempre foi, exatamente. Agora, conta pra gente também, talvez, momentos históricos aí, coisas que você tenha vivido, né? Você está falando aí campanhas desde 94, coisas que você tenha vivido ou que você tenha... Obviamente, não precisa estar presencialmente, mas coisas que você sentiu que também tenham colaborado de alguma forma para você ser o profissional que você é, por se dedicar da maneira com que você se dedica, enfim. Se tiver algumas histórias também para contar para a gente. Eu estava pensando nisso, assim, eu acho que viver em Brasília já é um privilégio, né? A gente tem um olhar privilegiado do poder, a gente até tira um pouco daquela... Uma casca ali, né? A gente fica um pouco mais... menos romântico, né? Com a coisa toda. A gente viver nos bastidores, ter trabalhado também dentro de congresso. Acho que essas experiências todas colaboram muito. Desde pequeno, como eu falo, sempre muito curioso, sempre gostei de política, lia muito, estava sempre informado sobre alguma coisa. E acho que a gente viveu alguns momentos aí que fortaleceram, ajudaram muito. Eu lembro de imagens, assim, até citei algumas para vocês nesse período da redemocratização ali, né, alguns momentos, né, de ter visto aquilo de perto, foi muito bom para formar, né, a minha capacidade de ver e saber das diferenças, ver onde é que está alguém hoje, está depois, não ficar deslumbrado necessariamente com as coisas, mas saber que tem ali uma coisa a ser feita. Decidi muito cedo não estar dentro, gosto da política, mas não queria estar dentro da política, mas trabalhar para a política, né, olhar como que eu colaboro para esse processo todo. E eu sempre acredito mesmo, que eu acho que a gente tem um papel que vai muito além da gente quando a gente está provocando uma transformação na cidade, né? Comunicando alguma coisa para uma série de pessoas, está todo mundo no momento sempre precisando realmente do nosso trabalho ter uma importância não só no período eleitoral, na comunicação político-pública, né, o tempo inteiro. Eu sempre acreditei muito nisso. E eu acho que toda essa vivência em Brasília, essas oportunidades de ter começado muito cedo, justamente numa campanha ainda pré-digital, foi muito importante para me ajudar aí a ter uma visão, inclusive, não tão deslumbrada só da tecnologia, né, por mais que tente sempre falar isso do digital, mas também do que é uma campanha, do que é esse processo todo, né? Muito bom. Pessoal, estamos aqui com o Muriel Paiva,
Para quem, de novo, né, quem não conhece o CAMP, vamos entrar lá no site campbrasil.com.br. Né, o CAMP ele já é um selo de qualidade. Hoje estamos nos aproximando de 100 associados ativos, que com certeza estarão aí bastante envolvidos nesse processo democrático que está se aproximando agora em 2024. E nós estamos aqui, para todos os nossos convidados, nós estamos oferecendo aqui o nosso pinzinho do CAMP, para ele também poder mostrar. Já viram que o cara é bom pra caramba, então agora ele também pode, para ele lembrar, sempre usar também, para mostrar que isso aqui é qualidade CAMP que está andando aí pelas ruas, não só de Brasília, mas do Brasil inteiro. Você sabe que, Bruno, que o melhor também, acho que a beleza do CAMP, e eu lembro bem do dia, aliás, nós estávamos até, por acaso, no mesmo dia, no dia que o Bruno chegou a primeira vez e falou do CAMP, né? Pô, estamos pensando em fazer uma coisa assim. No restaurante aqui em Brasília. No restaurante aqui em Brasília e, pô, bacana, a sua iniciativa e a dedicação que você tem dado até hoje, assim, e o resultado disso hoje, olhando, né? Pensando nesse tempo aí, nem lembro quando foi, né? Essa conversa deve ter sido em 2017. Mas olha que bacana hoje conseguir reunir tanta gente boa no lugar, que eu acho que é o melhor desse mercado também, a gente conseguir ao longo do tempo por tantas conexões, tantas experiências, tantas histórias, né? Uma vivência bacana e conectando pessoas e aumentando aí cada vez, o campo está cada vez mais forte e é bom a gente chegar a isso, porque no final das contas, daqui a pouco nós vamos estar todo mundo sentado aí num boteco conversando, contando essas histórias que são divertidas, bacanas, campanhas passam, tempo passa e tal, nossa profissão, formamos aí e ajudamos a colaborar de alguma forma com o nosso trabalho, né? Com certeza. Muito bom. Posso deixar de fazer um comentário final que o propósito do CampCast é justamente reunir as histórias pessoais e transformar isso em um relato histórico, um arquivo histórico dessas histórias pessoais, em um estímulo para pessoas, para profissionais, um conhecimento para a sociedade, para uma contribuição, porque a democracia é feita através das campanhas eleitorais. Sim. E os profissionais que fazem as campanhas, eles ao explicarem como fazem, também estão explicando um pedaço da democracia que precisa, é um processo de transparência também, e eu acho que é uma ideia sua, Bruno, muito boa de, sabe, não deixar nada assim, sem clareza. Eu acho que isso aqui também permite também desmistificar essa ideia do que faz o profissional de marketing político. Quanto mais as pessoas compreendem, não é? Perfeito. Eu acho que isso ajuda. Com certeza. É isso aí, pessoal. Com essa mensagem maravilhosa do nosso maravilhoso Mário e com a presença ainda mais maravilhosa do nosso amigo Muriel Paiva, terminamos aqui mais um episódio do CampCast, o podcast dos profissionais de marketing político. CampCast. Histórias, pensamentos e caminhos do marketing político brasileiro. O CAMP é uma associação profissional apartidária. As ideias, opiniões e materiais aqui divulgados são de responsabilidade única de seus autores. O intuito é criar registro histórico e compartilhar conhecimento técnico ao mercado e à sociedade para ampliar o entendimento da democracia em diversas nuances, sem qualquer intenção de defender ideologias ou partidos políticos.